Em 1938, o autor argentino Jorge Luiz Borges, enquanto caminhava, esbarrou em uma janela e sofreu um grave ferimento na cabeça que quase o matou. Quando ele acordou no hospital, seus médicos lhe disseram que ele quase havia morrido. Antes deste incidente, ele era escritor de contos, poemas e artigos literários. E é isso. Ele não era muito conhecido fora de um pequeno círculo de literatos na Argentina. Mas enquanto estava sentado em sua cama de hospital, ele sabia que precisava fazer algo em relação à sua carreira de escritor que não iria a lugar nenhum. Lá, ele começou a escrever contos diferentes como último recurso para dar valor à sua escrita e à sua vida. Esse incidente de quase morte foi um alerta de que ele precisava para escrever contos originais e únicos. Ele acabou publicando esses contos em uma coleção hoje chamada Ficciones e o resto é história. Graças a esses contos, ele se tornou uma das figuras literárias mais importantes, não só na América Latina, mas em todo o mundo. Jorge Luiz Borges nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 1899. Se a experiência de quase morte após o ferimento na cabeça não bastasse para ele, aos 55 anos ele ficou cego, então viveu sem visão nos últimos 30 anos. De sua vida até sua morte em 1986. Ele escrevia em espanhol, mas era fluente em inglês, pois seu pai era meio inglês. Borges também leu em alemão, francês e italiano. Ele permaneceu agnóstico durante toda a vida, mas tinha um profundo respeito por todas as tradições religiosas. Sua influência filosófica foi Arthur Schopenhauer, que discutia aqui em detalhes. Então, hoje vou contar a vocês algumas das histórias que ele escreveu após o ferimento na cabeça para compreender e apreciar plenamente um dos gênios do século XX. Dividi o vídeo em duas sessões, Borges o cientista e Borges o artista, então as 5 primeiras histórias tratam de conceitos científicos e as 5 últimas histórias de conceitos artísticos. Vamos começar. Borges, o cientista espaço, na Biblioteca de Babel publicada, 1941, é a história de um bibliotecário que faz um tour por uma biblioteca muito incomum. É um edifício hexagonal que se estende infinitamente em qualquer direção. Para mostrar o verdadeiro tamanho disso, ele diz que se for jogado no chão após sua morte, ele se decomporá no caminho, então seu túmulo estará no ar. Porém, para contrabalançar esta infinidade infinita desta biblioteca, as estantes de cada parede, livros, páginas, linhas e palavras têm números fixos. Muitos tentaram compreender e organizar os livros, mas é inútil porque para cada coisa racional que você encontra, existem milhões de bobagens irracionais. As pessoas acreditam que a biblioteca sempre existiu e é completa, contendo todos os livros já escritos. Mas a busca pela origem da biblioteca tem causado muita miséria entre os bibliotecários. Alguns cometeram suicídio após sua busca fútil, alguns destruíram livros em frustração, alguns adoraram alguns livros e muitos conflitos. Apesar da biblioteca ser infinita, se você viajar o suficiente em qualquer direção, estantes e livros se repetem, sugerindo que a biblioteca é cíclica e periódica. O próprio Borges era bibliotecário, então neste conto ele tentou simplificar o universo em uma biblioteca. Ler isso foi como se você fechasse os olhos e não estivesse mais preso ao espaço físico ao seu redor. Parece que você está flutuando no ar. Nosso corpo se decompõe à medida que a Terra gira em torno do Sol e em alguns bilhões de anos ele será eventualmente destruído, seja ao cair no Sol moribundo ou ao escapar da gravidade do Sol e se lançar no espaço para sempre. Portanto, a Biblioteca de Babel é a metáfora de Borges para o universo ou espaço. Mas nossa próxima história trata do tempo. Tempo, o jardim dos caminhos que se bifurcam, 1941, o tempo bifurca-se, perpetuamente, em incontáveis futuros. E um deles, eu sou seu inimigo. Conta a história de um chinês, chamado Yu Tsun, que espiona para os alemães. Durante uma missão de espionagem, ele conta a história de seu avô, Tsu Pen, que tentou escrever um romance, mas nunca conseguiu terminá-lo. Enquanto foge, Yu Tsun escolhe um nome aleatório em uma lista telefônica e vai para sua casa. Lá, ele conhece um estudioso de estudos chineses que resolveu o quebra-cabeça romanesco de seu avô criando um labirinto. Sua tentativa de escrever um romance foi criar um labirinto. Citação: em toda ficção, cada vez que um homem se depara com diversas alternativas, ele escolhe uma e elimina as outras.
Mas no romance de Tsu e Pen seus personagens escolhem vários futuros ao mesmo tempo. Isso vai contra a física newtoniana de que o tempo é uniforme e absoluto. Você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, de acordo com a física newtoniana. Mas no romance de Tsu e Pen você pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Citação ou então reflete que todas as coisas acontecem para nós mesmos, e acontecem precisamente agora. Século segue século, mas os eventos ocorrem apenas no presente, e inúmeros homens no ar, na terra e no mar, mas tudo o que realmente acontece, acontece comigo. Hoje conhecemos a teoria do universo paralelo, que diz que muitos universos existem em paralelo entre si. Sabemos também que na mecânica quântica algumas partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Portanto, o jardim dos caminhos que se bifurcam é sobre o tempo ou uma série infinita de tempos que continua crescendo em uma série de teias e paralelos. Mas como sabemos sobre o espaço e o tempo? Aqui Borges aborda a questão do conhecimento em nossa próxima história. Conhecimento, o Aleph, de 1945, o narrador conhece um poeta que não quer que sua casa seja demolida antes de terminar seu poema. Ele diz que guarda o Aleph em seu porão. Então o narrador entra no porão, pensando primeiro que o poeta está tentando matá-lo. Mas logo ele vê o Aleph. O Aleph é um ponto no espaço, talvez com 2 a 3 centímetros de diâmetro, mas contém todo o universo sem reduzir seu tamanho real. Então o Aleph é uma espécie de ponto monstruoso que contém todos os lugares do universo, todos os locais, de todos os ângulos. Quando você olha para ele, você pode ver todo o universo em sua totalidade. Citação: se todos os lugares do mundo estão dentro do Aleph, então todas as estrelas, todas as lâmpadas, todas as fontes de luz estão nele também. O narrador vê tudo e depois, ao sair de casa, diz ao poeta que não viu nada. Mais tarde ele ouve que o Aleph foi visto no Egito em forma de pilar que ao encostar os ouvidos nele você ouve o barulho de todo o universo. Portanto, a história de Borges levanta a questão de se tudo no universo não for nada, mas apenas dentro da nossa cabeça? Falando em dentro da nossa cabeça, nossa próxima história trata de como funciona a memória. A única maneira de vermos isso é quando ele funciona mal. Memória, Funes, o memorioso, de 1942, o Funes após cair de um cavalo, desenvolve uma espécie de superpoder. Ele se lembra de tudo o que vê, ouve ou experimenta. De certa forma, reflete a própria experiência de Borges após um grave ferimento na cabeça que lhe deu um superpoder para escrever histórias surpreendentemente originais. A memória de Funes só funciona com detalhes, ele não consegue formular uma teoria generalizada das coisas. Em vez disso, ele está perpetuamente atolado em detalhes, em pequenas coisas. A memória humana tem duas funções: por um lado, lembra detalhes individuais das coisas, mas por outro lado também os categoriza pela velocidade e simplicidade. Por exemplo, quando você vê um cavalo, você percebe seus detalhes. Na segunda ou terceira vez que você vê um cavalo, você já tem uma categoria para ele, então não precisa se lembrar do conhecimento detalhado de cada cavalo individual. Mas Funes só se lembra dos detalhes e não consegue categorizar as coisas em generalidade. Portanto, a nossa capacidade de generalizar permite-nos esquecer detalhes individuais sobre o mundo. Generalização ou cateterização é o nosso atalho que acelera a nossa memória das coisas. Não precisamos lembrar de cada indivíduo dentro de uma caixa, mas apenas a caixa é suficiente. Hoje há um debate entre os cientistas se a consciência humana é um computador ou outra coisa. Roger Penrose, um físico ganhador do Prêmio Nobel, argumenta que a consciência é parcialmente computacional e parcialmente quântica porque o cérebro humano cria suas próprias leis do universo através do efeito quântico. Em outras palavras, a consciência é muito mais misteriosa do que um simples dispositivo computacional. Portanto, a memória de Funes talvez tenha uma desconexão entre o lado computacional e o quântico. Ou você poderia ser um exemplo extremo de autismo que não consegue conectar as coisas e se perde parcialmente nos detalhes. Para compreender a consciência, empregamos a consciência. Em outras palavras, usamos a mesma ferramenta para compreender a própria ferramenta, o que é um paradoxo. Portanto, a nossa próxima história aborda o paradoxo da racionalidade humana, a própria ferramenta que usamos para compreender as coisas.
Paradoxo, no Morte e a Bússola, 1942. Esta é uma história de detetive sobre Eric Lonot, um famoso detetive que enfrenta 3 assassinatos. Mas há uma precisão geográfica e temporal nesses assassinatos. Todos acontecem no terceiro dia de cada mês, e os locais desses assassinatos formam um triângulo equilátero perfeito. O detetive Lonot é famoso por racionalizar demais as coisas, concluindo assim que esses assassinatos devem seguir um antigo padrão da cabala judaica. Uma pequena observação: o nome Lonot pode vir de Elias Lonot, o autor finlandês que escreveu o Kalevala, o épico nacional da Finlândia que revi aqui. Na história de Borges, Lonot usa a lógica de que o local do próximo assassinato deve formar um losango. Porém, ao aparecer naquele mesmo local, ele percebe que se tratava de uma armadilha montada para capturá-lo. Em vez de encontrar o assassino, ele se prende e se torna vítima de seu próprio pensamento. O assassino, Charlasha, revela que o primeiro assassinato foi acidental e foi o próprio Lonot pensando demais no caso que o levou às mãos de um homem que quer vingar a morte de seu irmão, que morreu enquanto estava sob custódia de Lonot. Lonot diz ao assassino que da próxima vez eles deveriam usar o paradoxo de Zenão, espaçar cada assassinato exatamente na metade do assassinato anterior. Na filosofia da cabala judaica também existe algo chamado coincidências paradoxais. Acho que Borges estava matando 2 coelhos com um conto. A racionalidade ajuda a resolver problemas, mas quando usada demais, nós mesmos nos tornamos vítimas. A ciência racional deu-nos medicamentos que curam doenças terríveis, mas também armas nucleares e biológicas. Então Borges mostra o paradoxo de pensar que quando exagerado pode prejudicar. Em outras palavras, a consciência é uma ferramenta incrível para conhecer o mundo, mas também atua como uma doença dentro da cabeça de uma pessoa ansiosa. Agora vou discutir 5 histórias para mostrar o lado artístico de Borges. Borges, o artista leitor, Pierre Menard, autor do Quixote, de 1939, citação: ou às vezes penso que bons leitores são poetas tão singulares e tão impressionantes quanto os próprios grandes autores. Pierre Menard é um escritor francês que decide escrever um trecho de Dom Quixote pela primeira vez. Não é uma piada. Ele leva seu projeto muito a sério. O seu objetivo não era copiar o romance original de Cervantes, mas escrever palavra por palavra a cópia exata do mesmo, de uma forma que fosse idêntica ao original, mas não uma cópia do original. Não faz sentido, mas essa é a tentativa de qualquer maneira. Para poder reproduzir autenticamente as mesmas palavras e história, ele se aclimata. Aprende espanhol, torna-se católico e dedica-se a todas as atividades, como lutar contra os mouros como fez Cervantes. Citação: seus rascunhos eram intermináveis, ele corrigiu teimosamente e rasgou milhares de páginas manuscritas. Finalmente ele consegue escrevê-lo ainda melhor que Cervantes. Citação: o texto de Cervantes e o texto de Menard são verbalmente idênticos, mas o segundo é quase infinitamente mais rico. A versão de Menard também é mais sutil como 2 traduções do mesmo texto. Qual era o objetivo disso? Então, basicamente, ao reescrever o romance, Menard desloca os holofotes para o leitor, não para o autor. É o leitor que completa a obra de arte. O autor por si só não é suficiente. Sem leitores, os romances não têm sentido. Como os leitores reagem se pensam que foi escrito por um francês e não por Cervantes? 2 textos idênticos parecem diferentes simplesmente com o conhecimento de quem, onde e quando o texto foi produzido. Portanto, o contexto é tão importante quanto o próprio texto. O leitor confere ao texto seu valor artístico. O leitor é um artista criativo aqui. Para Borges, ler é um ato criativo. Em muitos aspectos, ler um romance é ressonhar a história do autor. Portanto, em nossa próxima história, Borges aborda o tema sonho versus realidade. Drão de Circular Ruins, de 1940, esta história é sobre um homem que vai à ruína para criar um homem sonhando-o. Citação: dele queria sonhar um homem. Queria sonhá-lo completamente, e com minuciosos detalhes, e impôs-lhe a realidade. Ele passa dias nisso e finalmente consegue sonhar a pessoa pouco a pouco, órgão por órgão e traço por traço. Ele finalmente consegue sonhar um filho. Uma vez concluído seu trabalho, ele começa a se preocupar se seu filho descobrir que ele não passa de um sonho de outra pessoa.
A única maneira de ele descobrir que é um sonho é entrar no fogo, porque o fogo só queima o que é real. Drãs não podem ser queimados. Citação dele lembrou que de todas as criaturas da terra, o fogo era o único que sabia que seu filho era um fantasma. Como sua criação é apenas um sonho, ele não queimará, então descobrirá que é um sonho, não uma pessoa real. Com medo de que seu segredo seja revelado, ele decide escapar dessa terrível provação, decide se queimar. Depois de queimado, ele não precisa mais enfrentar o filho. Mas aqui está a terrível reviravolta na história. Ao entrar no fogo, ele não queima. O que isso significa? Isso significa que ele próprio é um sonho. Ele é o sonho de outra pessoa. Borges questiona se não somos nada além de sonhos de outra pessoa. Na teoria da simulação, os cientistas acreditam que tudo na Terra é mera simulação criada por outros, tal como nos jogos de computador. Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão, argumentou que o sonho e a realidade faziam parte do mesmo livro. Viver é ordenado enquanto os sonhos são aleatórios. Schopenhauer diz, citação, no universo é um sonho sonhado por um único sonhador onde todos os personagens do sonho também sonham. Mesmo os sonhadores são eles próprios sonhos. A forma como o cérebro de Borges funciona é linda. Falando em beleza, nossa próxima história trata exatamente desse conceito. Beleza, Lusair, 1949, um homem ao comprar uma bebida ganha uma moeda. Uma moeda que ao olhar para ela cria uma obsessão e te deixa louco e como resultado a realidade se desvanece. Usair pode ser objeto e pessoa diferentes em momentos diferentes. Citação, outros sonharão que estou louco, enquanto sonho com Usair. Ele decide se livrar dele pagando por uma bebida. Mas ele não consegue esquecer e sua obsessão fica mais intensa. Para cessar a obsessão é preciso ceder à obsessão e logo ela perde valor e significado. Citação, para se perderem em Deus, os sufis repetem seu próprio nome ou os 99 nomes de Deus até que os nomes não signifiquem mais nada. Anseio percorrer esse caminho. Aqui está outra citação do tempo, que suaviza as lembranças, apenas torna a memória do Usair ainda mais nítida. Em outras palavras, valorizamos coisas que não possuímos mais. Nossa próxima história trata da posse. Possessão, do Livro da Areia, 1975, citação, dele me disse que este livro se chamava Livro da Areia porque nem a areia nem este livro tem começo ou fim. Um homem compra um livro de um livreiro que afirma que ele veio de Bombaim, na Índia. O livro não tem começo nem fim, escrito em língua estrangeira. Cada vez que você abre uma página, você acessa uma nova página. Citação, o número de páginas deste livro é literalmente infinito. Nenhuma página é a primeira página, ou nenhuma página é a última. Não sei por que estão numerados desta forma arbitrária, talvez seja para dar a entender que os termos de uma série infinita podem ser numerados de qualquer maneira. Portanto, você nunca poderá ver a mesma página duas vezes. O proprietário fica tão desconcertado com este livro que não conta a ninguém. Ele fica tão obcecado que não sai mais de casa, não dorme à noite na tentativa de entender o livro. Então, com medo de possuir um livro que contém todo o conhecimento, ele quer se livrar dele. Ele decide queimar o livro, mas então percebe que ele iria queimar para sempre. Finalmente ele decide que o melhor lugar para esconder uma folha é na floresta, então esconde o livro na Biblioteca Nacional de Buenos Aires e decide nunca mais visitá-lo. Há um ditado que diz que não existem dois momentos, duas experiências iguais. Acho que Borges quer chamar a atenção para o fato de que cada um de nós vive uma vida, e cada momento dela é uma página diferente de um livro. E quando morremos, basicamente voltamos para a biblioteca chamada natureza. Em nossa próxima história, Borges aborda a conexão entre as palavras e o que elas representam. Palavra, Parábola do Palácio, 1956, um poeta faz um tour por um palácio de um imperador chinês. O palácio é infinitamente vasto e belo. Uma vez que o poeta compreende sua vastidão, ele compõe um poema de um verso ou de uma palavra. Não sabemos qual é o poema. Nesse curto poema ele captura todo o palácio. Cada pequeno detalhe, pequeno e grande, é passado e presente. Nessa única palavra ou linha, tem tudo o que o palácio tinha.
E então, de repente, o palácio desaparece. Por quê? Duas coisas idênticas não podem existir ao mesmo tempo. O mundo não pode conter duas coisas idênticas, assim que, dizem, o poeta pronunciou seu poema, o palácio desapareceu, como se fosse uma nuvem de fumaça, varrido da face da terra pela última sílaba. O imperador, testemunhando o desaparecimento de seu palácio, ordena que o poeta seja executado por roubar seu magnífico palácio e transformá-lo em poema. Aqui Borges tenta perguntar o que as palavras ou a linguagem podem representar. Se eu disser palácio, todo mundo tem uma imagem que tem forma e dimensão física. A palavra palácio contém tudo o que um palácio pode conter. Essa é a questão. Palavras finais. Como você pode ver, ler Borges é como se você entrasse em um mundo de sonhos, cheio de maravilhas, mistérios e possibilidades. Borges não dá uma resposta, mas abre os olhos para novas formas de ver as coisas. Ele lhe dá um novo par de olhos para ver o mundo. Na escrita de Borges, o paradoxo é um dos temas principais de sua escrita. Por exemplo, qual é a relação entre o original e seu imitador, como vimos na versão de Dom Quixote e Pierre Maynard, entre o finito e o infinito, como vimos na Biblioteca de Babel, entre sonho e realidade, como nas ruínas circulares, entre palavras e significados, como na parábola do palácio, entre ficção e não ficção, entre espelho e objeto mostrado no espelho. O enigma borgesiano é, na verdade, esta mesma questão: o autor escreve a história ou a história escreve o autor? Antes do ferimento na cabeça, ele era um escritor medíocre, desconhecido no mundo. Mas as histórias que vieram depois fizeram dele um autor conhecido internacionalmente, um dos mais originais do século XX. Portanto, é um enigma: foi ele quem escreveu as histórias ou foram essas histórias que o escreveram? Borges acreditava que para enfrentar a vida não bastam a razão e a lógica. Todo mundo precisa de algum pensamento mágico ou até mesmo de loucura para ver as coisas com perspectivas mais amplas. Ele diz, citação: "E não tenho certeza se existo, na verdade. Sou todos os escritores que li, todas as pessoas que conheci, todas as mulheres que amei, todas as cidades que visitei. Obrigado por assistir."